Muitas empresas procuram se livrar dos problemas trabalhistas, essa é a grande verdade, e começam a terceirizar o trabalho de profissionais. Isso acontece com muita frequência em países do primeiro mundo e no Brasil isso já está acontecendo rotineiramente, mas com alguns problemas. Por quê? Porque não atentam para obedecer à legislação. Eu convidei a doutora Maria Zélia Oliveira, que é advogada, para poder nos orientar, para você que está nos assistindo agora, como é que funciona essa terceirização? Existe uma lei? Existe. A terceirização, ela visa, assim, ela possibilita a terceirização não na atividade fim da empresa, mas na atividade meio. Como, por exemplo, vamos supor, pegue um banco. Um banco, a atividade dele é vender dinheiro, prestar dinheiro, né? Operações de crédito. Mas ele tem outras situações onde ele tem zeladora, tem a copeira, tem o pessoal da segurança e outros profissionais que não são da atividade fim do banco, é atividade meio. Então, a legislação, ela possibilita que você terceirize essa atividade meio. Então, você contrata profissionais de uma terceira empresa que vai trabalhar dentro da sua empresa, mediante as regras que a empresa estabelecer e contratou com a terceirizada. Mas a responsabilidade é do empregador lá. É do empregador. Então, embora ele esteja prestando serviço, por exemplo, para um banco, ou enfim, uma farmácia, um supermercado, coisa que o valha, ele é empregado de outra empresa trabalhando dentro daquele estabelecimento. Então, quando a atividade é atividade meio, certo? Essa terceirização é considerada lícita. Agora, o que está acontecendo hoje é que muitas empresas estão terceirizando a atividade final da empresa. Por exemplo, uma empresa de telefonia, que acontece. Eu tenho várias situações onde eu estou demandando nessa situação. Ela precisa do chamado telemarketing. É da atividade dela, atender o seu cliente, qual é o problema que ele tem, ele quer comprar mais um pacote, não sei o que, é da atividade dele. E tem empresas neste ramo que terceiriza todo esse setor, que é a atividade fim dele, não é a atividade meio. Então, quando se terceiriza a atividade fim, aí que começa a discutir se essa terceirização é lícita ou não. Porque, na verdade, a empresa não é que está empregando aquele pessoal do telemarketing, e sim um outro. Um terceiro. Um terceiro. Um terceiro, quando, na verdade, ela é a atividade final dela, porque é igual uma concessionária. Quando você vende um veículo, você não vende também a garantia, você dá aquelas assistências técnicas de determinado período? Então, vou lá fazer a revisão de 6 meses, revisão de não sei o quê. Então, se eu ofereço isso para o cliente como parte do serviço ou da mercadoria vendida, eu tenho que ter uma estrutura para fazer isso. Eu não posso dizer que isso é atividade, não é atividade fim, porque eu ofereço para o meu cliente. Então, hoje, se está confundindo essa situação. Então, na verdade, está se criando empresas sem empregados. Então, eu tenho uma empresa, eu tenho toda uma estrutura de negócios, só que eu não tenho empregado, porque meus empregados são todos terceirizados. Acaba sendo um mercado livre. E o mais grave é o seguinte, a gente vê doutrina, jurisprudência nesse sentido, a gente brinca que está acontecendo de empregado de segunda classe, de terceira classe, porque tem terceirização, quarteirização, quinteirização, vai indo. Você contrata aqui, uma terceirizada contrata um serviço e ela já quarteiriza e vai fazendo uma cadeia. E com isso, vai fragilizando o contrato de trabalho, porque esse empregado, para ele prestar aquele tipo de serviço, ele vai reduzindo custos. E qual o custo dele? O empregado? Sim, ele vai pagar salário inferiores, ou às vezes nem vão honrar
os encargos trabalhistas e fiscais. A gente observa muito isso do pessoal de mão de obra, principalmente de faxina, né? A terceirização, tanto academias como clínicas médicas, eles contratam o pessoal da limpeza, o pessoal do cafezinho, é tudo terceirizado. E, de repente, aquele que veio da terceirizada não corresponde às expectativas. Aí, a terceirizada pode trocar. Pode, porque é o seguinte, como não existe um vínculo direto entre o empregado da terceirizada e o tomador de serviço, nos próprios contratos de locação de mão de obra, de prestação de serviço, já vem cláusulas dizendo que o tomador de serviço pode recusar e pedir a troca do empregado. Mas o que eu acho assim, mais grave é que, por exemplo, uma contratação de pessoal de limpeza e tal é considerado uma atividade meio e, portanto, seria uma terceirização lícita. Só que o que as empresas tomadoras de serviço não tomam cuidado é de ver se a idoneidade desta empresa prestadora de serviço, se ela tem realmente condições, porque veja você, se eu, para fornecer, para honrar o salário dos meus empregados, mais os encargos, eu preciso de 10 mil, é evidente que essa terceirizada também vai precisar de 10 mil, ou mesmo que pratique um salário um pouco inferior, 8 mil, mas se ela vai lá e propõe 3 mil, ela não vai honrar os direitos trabalhistas daquele empregado, nem os fiscais. O que vai acontecer? Ela presta serviço por 1 mês, 2 meses, de repente, a empresa some e os empregados ficam aí a ver navios. E aí é que é o problema, sabe por quê, Mafalda? O entendimento está sendo que quando acontece uma situação dessa, a empresa tomadora de serviço pode vir a ser responsabilizada solidariamente ou sucessivamente, se ela outra não estiver ali, pelos encargos. Então, a economia, a economia que eu fiz, mas ela tem a obrigação de pesquisar a idoneidade financeira daquela empresa, certo? Quando o milagre é demais, o santo desconfia. Então, ela contrata uma situação ali onde está certo que com aquele valor não vai se honrar os encargos trabalhistas. De repente, essa empresa desaparece, some, despede, sai do mercado ou não tem bens para responder. Aí, o que acontece? Eu, tomador de serviço, posso vir a ser demandado para responder juntamente com o prestador. Mas o prestador não tem idoneidade financeira e nem econômica, acaba o quê? Sobrando para mim. Como é bom a gente poder informar, poder orientar, trazer no programa Saúde Total toda a informação e a orientação com profissionais da área que trazem, o profissional traz para a gente o esclarecimento ao pé da lei.